Um dia desse fizemos uma enquete lá no Instagram para saber qual vídeo vocês queriam ver aqui no Espaço Geográfico. Aí o resultado dessa enquete deu um empate, com 50% para problemas urbanos e 50% para regionalização. Como a gente gosta muito de vocês, vamos lançar sobre os dois temas, mas hoje vamos falar sobre as diversas regionalizações que temos aqui no Brasil. Nesse vídeo nós vamos começar falando de um dos maiores geógrafos brasileiros da história, se não o maior, ele mesmo, o geógrafo Milton Santos. Então para, senta e assiste que hoje vamos falar dos 4 Brasis da regionalização do Milton Santos e da Maria Laura Silveira. Eu sou a Esther. Eu sou o Vando e esse é o canal Espaço Geográfico. Para compreender o que é a regionalização brasileira, primeiro precisamos entender o que é regionalização. Regionalização vem do verbo regionalizar, e regionalizar significa dividir a partir de algum critério comum, como relevo, clima ou aspectos socioeconômicos. Então, existem inúmeras formas de regionalizar a partir de algum critério comum. E é importante lembrar que as regionalizações elas podem se alterar devido às mudanças que ocorrem no espaço geográfico. Por quê? Porque o espaço geográfico é igual ao butano. Ele vive se transformando. E ele se transforma constantemente devido às ações humanas, aquelas relacionadas à economia, à política e a conflitos. Lembra das capitanias hereditárias? Aquilo era uma organização do espaço que hoje não existe mais. Ou também por uma ação da natureza. O espaço geográfico é alterado. E com a reorganização do território de qualquer país e do Brasil, há uma necessidade de uma nova regionalização. A primeira tentativa de uma divisão regional é bem antiga, lá de 1913, mas essa divisão já foi bastante modificada até chegar na atual que a gente conhece hoje. Na década de 40, com a necessidade de um conhecimento mais profundo sobre o Brasil, foi elaborada uma regionalização oficial pelo IBGE. Só que essa regionalização levava em consideração aspectos físicos geográficos, ou seja, aspectos naturais do Brasil. E a partir daí, as regionalizações foram se desenvolvendo e um monte de coisa foi acontecendo. Exemplo, como estados se integrando um com o outro, como o estado da Guanabara se integrando ao estado do Rio de Janeiro em 1974. Aposto que você não sabia, né? E você nem consegue imaginar um estado chamado Guanabara. Ou também estados novos sendo criados, como em 79 o estado do Mato Grosso do Sul e em 88 na nova Constituição o estado do Tocantins, sendo uma mudança política no território brasileiro. Só sei que depois disso tudo foram estabelecidas 3 principais regionalizações aqui no Brasil. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre os 4 Brasis, regionalização feita pelo Milton Santos e Maria Laura Silveira. E eles criaram essa regionalização há exatamente 20 anos, no ano de 2001. 2001 foi há 20 anos atrás. Impressionante. Essa regionalização leva em consideração o meio técnico, científico e informacional, que se refere à evolução dos processos produtivos na transformação da natureza e do espaço geográfico. Tendo em mente a evolução do meio técnico e científico e a transformação da natureza, Milton Santos e Maria Laura Silveira eles propuseram o Brasil dividido em 4 regiões, que tem algumas características e critérios principais, que é a dinâmica industrial e a evolução industrial naquela região, o avanço tecnológico nas áreas financeiras, econômicas e comerciais, que também são principais critérios, e a mecanização do campo e toda aquela infraestrutura necessária para que possam ocorrer os fluxos de capitais e mercadorias, que são as estradas, a telecomunicação, a fonte de energia e tudo mais. O que Milton Santos e Maria Laura Silveira levam em consideração nessa regionalização
das 4 regiões brasileiras é a maneira desigual com que esse meio técnico, científico e informacional se expande pelo território. Ou seja, parte de uma região mais concentrada desse meio técnico para uma região menos concentrada. E assim eles dividem o Brasil nessas 4 regiões, que são os 4 Brasis, que nós vamos falar de forma particular agora. Então vamos ao top 4 Brasis de acordo com Milton Santos e Maria Laura. Lembrando que eles fizeram tudo isso há 20 anos, então mudou muita coisa mesmo daquela época para cá. Mas mesmo assim é muito importante a gente entender o que estava acontecendo naquela época para poder entender melhor a atualidade. Não concorda? Se você não concorda, você está errado. Região Amazônia, para Maria e Milton, para os mais próximos, essa região corresponde a todos os estados que estão na região norte do IBGE, aquela regionalização que falamos lá no início e ainda vamos gravar um vídeo aqui para vocês. Todos os estados menos Tocantins, que é do norte na regionalização do IBGE, mas não é da região Amazônia na classificação da Maria e do Milton Santos. Mas por quê? Assiste o vídeo até o final que tu vai saber. Então galera, quando eles fizeram essa classificação para a região norte, eles levaram em consideração que essa região não tinha sido afetada pelas grandes transformações causadas pelo ser humano. Ou seja, o meio técnico, científico e informacional ainda não estava muito difundido para essa região. Ou seja, é uma região que tem como prevalência as características naturais. Calma, e antes que você se faça de leso, não fique pensando que Milton Santos quis dizer que a região norte só tem floresta, só tem mato e bicho, mas sim que é uma região gigante, que conserva boa parte de suas paisagens naturais, ou seja, com pouca intervenção do homem, que por sinal do ponto de vista ambiental isso é muito bom. Devido a isso, a economia, o espaço, a sociedade ainda estava sujeito a muitas transformações naquilo que o capitalismo chama de moderno, o desenvolvimento, ou como vocês já ouviram, o meio técnico, científico e informacional. Outra característica da região é que, apesar de grande, ela possuía baixa densidade demográfica se comparada aos outros Brasis. Além disso, uma menor concentração tecnológica e urbana. Agora, a região Nordeste. Se você voltar no tempo só um pouquinho, você vai saber que a região Nordeste foi a primeira região com intensa ocupação europeia. Eu falo ocupação porque já existiam povos indígenas habitando no território brasileiro. Para o nosso consagrado Milton Santos, o meio técnico se instalou de forma pouco densa nessa região, tendo as suas instalações de infraestruturas de redes de informações descontínuas pelo território, ou seja, eram instaladas, estão especificamente em pontos específicos de cada cidade, de cada território, apesar de ter uma grande densidade populacional e ter grandes cidades nessa região. Centro-Oeste. Essa região possui todos os estados do Centro-Oeste do IBGE, mais o Tocantins, aquela que eles falaram que não pertencia à região Amazônia. Ele não ficou deslocado. Ele foi para o Centro-Oeste porque os autores identificaram que o Tocantins apresentava mais semelhanças em relação às suas atividades produtivas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico com os estados do Centro-Oeste do que com os estados da região Amazônia. Essa região agora, ela é uma região periférica da região concentrada. Por quê? Depende das tecnologias agrícolas e de mão de obra qualificada, e grande parte de sua produção agrícola estava destinada à região concentrada, com uma grande densidade populacional e de indústrias e portos para exportação. Por essa proximidade, a região Centro-Oeste tinha um campo um pouco mais mecanizado do que a região Nordeste, do que a região Norte. Região concentrada. A região concentrada corresponde às regiões Sul e Sudeste do IBGE. Quando elaboraram essa região, ela era a região de maior densidade demográfica do país, o que não mudou até hoje. Além disso, os aspectos científicos e tecnológicos eram os mais presentes na região do que nas demais, devido ao processo histórico de ocupação e concentração de uma elite industrial nos primeiros momentos ali naquela região. Tendo essa região concentrada, é onde está localizado as maiores metrópoles brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, sendo São Paulo a metrópole com maior densidade populacional do
Brasil, o estado, a cidade e mais moderna. Mas ambas as cidades apresentam uma modernização muito intensa, concentra os maiores portos, aeroportos, universidades, centros de pesquisas, as maiores cidades, ou seja, tendo uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento desse famoso meio técnico e científico e informacional pensado por Milton Santos. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece que essa classificação foi feita há 20 anos atrás, então muita coisa mudou de lá para cá. O espaço geográfico mudou, as intervenções nele também mudaram, mas não deixa de ser importante entender essas regionalizações. Essa classificação é importante para a gente entender muita coisa do passado, mas também muita coisa do presente. Então é isso, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos. Até um próximo vídeo!